Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Mais uma vez caiu de novo a rede. O avanço, é tecnologia. E assim a gente vai vivendo nesses percalços da vida, mas sem perder a convicção no Senhor. Então agora nós vamos falar a palavra de Deus e eu vou dar continuidade, como eu disse, o que nós começamos a falar na vez passada. Na vez passada nós falamos sobre a alma humana e falamos que nós somos um fluxo dentro desse fluxo da vida que Deus nos proporciona a viver juntamente com Ele, interdependente com Ele, para expressá-lo aonde nós estivermos. Hoje eu quero falar do que nós dissemos a vez passada, da intersecção entre a alma e o espírito do homem. Entre a alma e o espírito do homem, nós temos o que nós chamamos a consciência. Então, a consciência nada mais é do que aquela condição em que nós podemos dizer eu. Isso é ter consciência de si. Você não só tem a consciência de si como pessoa, mas Deus deu uma consciência para que você tivesse para com tudo que está ao seu redor. De todas as coisas, pessoas, acontecimentos, e também é um contexto de ter uma consciência para com Deus. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar, a nossa consciência para com Deus. Peguei o texto de Jó, no capítulo 27, vou ler a partir do versículo 1, quando ele está falando com aqueles seus amigos que foram visitá-lo diante da situação que ele estava passando. Diz assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Veja, uma pessoa do padrão do Jó, que diz lá no capítulo 16, 19, a respeito que ele tem um advogado no céu para defender a sua causa. Que diz lá em 19, no capítulo 19 de Jó 25, que o Salvador dele vive e que estará aqui na terra e que um dia ele vai ressuscitar e com seus próprios olhos ele verá a plenitude desse Salvador e da vida eterna. Um homem que você vê que tem um padrão de vida que, sinceramente, você fala, ó, é de primeira. E você percebe agora em que ele está falando alguma coisa, tipo assim, tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito. Está vendo? Ele era uma pessoa que sabia de Deus, mas ele não conhecia Deus. E nós sabemos que no final de tudo, depois de muito conversar, de muito falar, seus amigos falaram, Eliú, um amigo, também falou a respeito dele falar com Deus, de Deus falar com ele, ele chegou a um ponto comum em que ele disse: agora eu te conheço e ponho a quietude da minha boca para não falar mais nada. E ainda ele fala: o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Deus, na realidade, não amargura ninguém. É a forma como a gente está pensando e sabendo a respeito de Deus, porque nós queremos um Deus de poder e nós não queremos conhecer Deus como Pai, como autoridade. É isso que é o grande contexto que nós temos dentro da religiosidade. E ele fala, em versículo 3, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça. Veja, ele estava se dizendo mais justo do que Deus. Ele estava fazendo o contexto da sua própria justiça. Tinha consciência de si, mas sabendo de Deus, um homem que tinha esse conhecimento em que as pessoas iam ter com ele na porta da cidade, para ele ajudar elas entenderem como que é viver em comunhão com Deus. Agora,
está dizendo que a língua dele nunca pronunciaria nada injusto. Ele estava fazendo exatamente isso. E Deus, na realidade, fez com que ele pudesse entender e compreender uma consciência para com Deus muito mais plena, de uma experiência com Deus que talvez ele não tivesse. Tinha o conhecimento do saber, mas não tinha um conhecimento do viver em comunhão. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Está vendo? Versículo 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A consciência pessoal dele é como de um religioso qualquer. Qualquer dia da minha vida, acredito que sou salvo, sei quem é o meu Salvador, sei que eu tenho um advogado lá no céu. São pessoas como Jó, que sabem de Deus, mas, como nós falamos a vez passada, não conhecem, não andam com Deus. Sabem do Salvador, sabem de todas as coisas boas de Deus, do poder de Deus, mas não reconhecem-o no sentido mais pleno como um pai. Isto é, ser conhecido no seu mais íntimo. Isto é, ter uma consciência para com Deus. Seja como perverso o meu inimigo. Veja como ele vê o outro, como um perverso, o inimigo. E o que se levantar contra mim, como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então ele vai fazendo esse discurso e a gente percebe uma pessoa que sabe de Deus, religiosa. Seus amigos religiosos vieram ter com ele. E no final a gente percebe que Deus manda que ele ore pelos 3 amigos, porque só falaram besteira. E ele ainda tentando se respaldar na sua justiça própria, da sua própria consciência. E o que é mais interessante, a gente percebe que o Adão tinha consciência de si, mas quando o mal falou com ele, o pensamento dele mudou e a consciência dele sofreu um processo de corrupção. E aí o que aconteceu? Ele passou a ter uma consciência para si, a semelhança do que esse Jó está falando aqui a respeito, que não blasfema contra Deus, não diz nada contra Deus, mas pensa a respeito de Deus como não convém. Então, eu quero dizer para o irmão, para a irmã, não tenha medo de viver a vida. Os percalços que podem ocorrer como Jó. Não tenha medo de viver a vida. Tenha temor de não vivê-la plenamente agora e depois eternamente, pela maneira como muitas vezes pensamos, como sentimos e como agimos fora de um propósito do conhecimento de Deus. Às vezes vivendo e buscando o poder de Deus. Em Jesus Cristo, nós já recebemos a reconciliação com Deus, para andarmos com Deus. E aí nós percebemos que a consciência do ser humano, que estava corrompida, agora em Cristo Jesus, ele traz luzes ao entendimento no coração do homem, para que a consciência do homem tome uma nova forma de viver. Então, a consciência, nós falamos sobre o coração e falamos que a alma tem uma parte. Você imaginando um coração, como o desenho de um coração, como é feito, aurícula direito, o ventrículo direito, depois aurícula esquerdo, o ventrículo esquerdo. Você pondo nomes diferentes agora, você vai falar exatamente que a Bíblia fala de um coração do homem interior. Então, como o coração no homem físico bombeia o sangue, a vida, também no homem interior, o coração desse homem interior bombeia o sentido da vida plena. E esse sentido da vida plena é Cristo, que veio revelar para nós e restaurar a imagem e a semelhança que foi perdida, e agora trazendo uma condição para sermos homens espirituais, e não mais homens terrenos, mas celestiais. Então, preste atenção como é interessante. A consciência que o homem tem já foi dada por Deus e ela vai formando
crescendo nesse homem a partir de experiências boas e ruins que geram pensamentos conscientes, bons ou ruins, que são o que nós chamamos informações, que está no cérebro do homem. Semelhante a esse cérebro, tem uma representação na alma do homem, nessa parte do coração, que nós podemos chamar de mente. Vamos chamar assim, a aurícula direita, vamos pôr o nome mente. A aurícula esquerda, vamos chamar assim de sentimento, emoções. E a aurícula direita, nós vamos chamar de vontade. Isso compõe o que nós chamamos a alma do ser. Como eu penso, eu como sinto, eu como vou agir. Vontade. Mas a parte que vai dar o bombeamento para dar a vida, ela está num ponto de conexão entre a alma e o espírito. Faz um desenho aí, meu. Você liga com o coração do homem que bombeia o sangue para o cérebro. Ele vai bombear a vida para o pensamento e também para a memória. O pensamento é exatamente o lugar onde está na alma o correspondente do cérebro no físico, das informações químicas existentes nas células, que passam para a alma, que forma o pensamento na mente e que vai formar a memória. Então, os pensamentos conscientes, quer sejam bons ou ruins, vão ser registrados na memória, que está lá no espírito. E a consciência é esse ponto de intersecção entre a alma e o espírito. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 4, para fundamentar isso que eu estou falando, porque é exatamente na consciência que vai entrar o ponto da palavra de Deus. É ali que é o lugar de fecundação, aonde realmente essa intersecção alma e espírito acontece plenamente. Então, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Tá vendo aonde que fica a intersecção nesse homem interior? É exatamente a consciência. Juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nesse ponto, e diz o versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, falando agora desse contexto aonde se encontra a consciência, a gente percebe que o espírito, não vou entrar no contexto hoje do espírito, ele é formado por esse contexto de quem e com quem nós temos comunhão, a nossa memória que vai sendo formada nessa relação carne, alma e o espírito, a memória. Por isso que você vai ver dizendo assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. E na memória vão estar registrados todas as coisas que nós pensamos, vivemos, sentimos, e vão estar sendo registradas lá na memória. E dentro desse contexto de comunhão, memória e a intuição, aparece o que nós chamamos no espírito a fé. Esse é o ponto básico de que é o espírito. Então, esse conjunto todo forma o que nós chamamos o homem interior, como nós já dissemos. Então, veja como é interessante. Quando você recebe uma informação, passa pelo seu cérebro, entra pelo ouvido, passa pelo cérebro, passa pelo sentimento, passa pela emoção, mas só que ele tem que ter um registro, porque ele vai conscientemente, vai ser guardado na memória, como um ponto, uma caixa de memória consciente daquilo que você pensa, que você sente, que você age. Por isso que você vai encontrar
que a informação ela vem através do cérebro. Também ela vem de recordações, de ações que aconteceram. Não são a informação vem por uma palavra. A recordação vem de ações, de experiências que você tem. E as revelações vêm de percepções que você tem, não só do mundo físico, mas também do mundo espiritual. E aí nós temos na memória caixas de pensamentos registrados, conscientes e inconscientes. E tudo é registrado na memória do espírito, do homem, de forma consciente ou de forma inconsciente. O que eles chamam de consciente pessoal ou algo que ele não quer deixar no consciente, mas fica lá no inconsciente guardado. São as fantasias, vamos chamar assim. Então, na mente, os pensamentos conscientes, a partir da experiência consciente com a palavra de Deus, que entra na consciência, que é exatamente esse ponto entre alma e espírito, forma as unidades conscientes na sua memória. E isso para com Deus. Mas também você tem uma consciência para si e uma consciência para o mundo que está ao redor, inclusive para com o seu próximo. 1 Pedro 2,19 diz que é grato a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Por isso que ele pede em 1 Pedro 3,15, santifique a Cristo em vosso coração. Tenha a mente de Cristo, o sentimento de Cristo. Tenha a vontade que houve em Cristo Jesus. Porque, não tendo Cristo em nosso coração, alguns vão ter consciência chamada fraca. 1 Coríntios 8, de 7 a 12. Outros vão ter consciência cauterizada, pois falam mentiras, sofismas que estão nas suas mentes. 1 Timóteo 4, 2. Também outros vão ter uma consciência corrompida, juntamente com pensamentos que são corrompidos pelas informações incorretas, fake news. Tito, de 1 a 15. Por isso que nós vamos perceber de onde procede então o amor de Deus. Aí, 1 Timóteo 1, 5 diz o seguinte: o amor de Deus procede de um coração puro, tá vendo? De uma consciência boa, tá vendo? Então tem consciência também boa. E uma fé sem hipocrisia. É uma fé que não foi apenas confessada e professada, mas foi acrescentada, como nós já falamos, que foi praticada. 1 Timóteo 1,5 fala isso. Então o amor ágape só pode acontecer quando provém de um coração que não é mais cauterizado, puro, machucado, ferido, a sua alma, coração, mas de uma consciência, que é essa intersecção boa, e uma fé sem hipocrisia, porque o Espírito de Deus fala com o Espírito do homem, e o Espírito do homem fala com a alma do homem. Então há uma consciência boa, pura e limpa. Mas os que rejeitam a boa consciência, diz 1 Timóteo 1,19, que eles naufragam na fé. Porque essa intersecção, se a consciência não estiver boa, ela vai impedir um fluxo que vem de Deus para passar para dizer como o homem tem que se portar. Então ele acaba se portando do jeito que ele bem entende, segundo os seus interesses, sem saber aquilo que Deus falou, uma consciência para com Deus. Então essa consciência desse ser, não tendo comunhão com Deus, ele fica com uma consciência corrompida, ou até mesmo cauterizada, ou uma consciência fraca. E faz o quê? E acaba naufragando na fé. 1 Timóteo 1,19. Por isso que ele fala, conserva, batalha pela fé, para que haja uma consciência limpa. Hebreus 9,14 diz, a vida, isto é, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, ele sofreu para purificar a consciência nossa das obras mortas e para servirmos a um Deus vivo. E como que você se aproxima de Deus? Você se aproxima de Deus tendo a identidade de Cristo, a natureza santa
E aí você pode aproximar em plena certeza de fé, tendo um coração purificado e de uma consciência que era má, agora lavada, e o corpo purificado com água. Está lá em Hebreus 10, 22. É isso que ele está falando para nós, nesse fluxo, que não é só a alma e o espírito do homem. Entre eles tem o que nós chamamos esse contexto do ego, do eu, da consciência que Deus já nos deu, pessoal, interpessoal e para com Deus. Assim o homem tem a sua consciência para consigo mesmo, como nós vimos Jó 27,6. A minha consciência não me acusa. Romanos 9,1 fala sobre isso. E é para aquilo que nós falamos, tudo que se nos circunscreve. Nós passamos a ter consciência, temos a cognição, o conhecimento do que está acontecendo, com entendimento e compreensão. E também nós temos que ser para com Deus, que fala em 1 Pedro 2,19, que nós já mencionamos. O interessante é que quando Jesus estava sendo questionado por um contexto de adultério, trouxeram uma mulher e falou, pegamos essa mulher em flagrante adultério. O que o senhor acha que a gente deve fazer? Moisés falou que é para apedrejar. E o senhor, o que o senhor diz? Aí Jesus abaixou e começou a escrever no chão. E todos sabiam que escrever no chão, diz também a palavra de Deus, que é simplesmente para ser apagado, sem significado, aquilo que está sendo falado ali com os nomes escritos. Escrever no chão é apagar alguma coisa que não vai ficar registrada. Quando ele estava escrevendo no chão, ele levantou e disse o seguinte, para todos que queriam tacar pedra, desde os grandes, mais velhos até mais novos, e perguntou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque tinha que ser assim, o que se achava sem pecado, atira a primeira pedra. Lembra de Jó? Como ele era do saber de Deus, mas não conhecia Deus. Até que a sua experiência fez ele ter um conhecimento de Deus. Diz que a consciência desses, a partir do mais velho até o mais novo, largaram as pedras e foram embora. E ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus falou para ela, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Atos 23:1, Paulo diz, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência e que me esforço para ter consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. De que forma você vai conseguir isso? Tendo Cristo como identidade e o referencial, da evidência que Deus já deu para que a gente pudesse vê-lo e aprender com ele, e segui-lo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, e aí a gente percebe que fazendo essa condição a gente vai ter uma nova natureza santa e também vamos fazer com que a justiça de Deus aconteça em amor. Por isso que Romanos, o capítulo 2, diz que os gentios, não tendo lei, mas vivem da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos. Então diz que todo ser humano tem a consciência sua e os pensamentos também. E eles mutuamente se acusam e se defendem. E eles têm uma vida, diz o Paulo lá em Romanos 2, em que, não tendo uma lei, vivem muito mais o contexto da lei do que os religiosos judaicos que, tendo a lei, não conseguiam viver a lei, estavam se matando, brigando, discutindo o contexto da própria lei, como que deveria viver. Paulo diz em 1 Coríntios 4,4 que nada nele o argue na sua consciência, nem por isso mesmo se dá por justificado. Por isso que ele diz, eu sou, mas ainda não. Eu sou santo, mas ainda não. Sou salvo, mas ainda não. Sou justo, mas ainda não. Sou perfeito, mas ainda não. Então, o que ele está falando? Sou filho de Deus, mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Pois quem o julga, diz ele, é Deus, que conhece o seu coração. Então, Deus, ele não se preocupa com multidões. Quando ele olha a multidão, nós achamos que um grande número de pessoas numa igreja, Deus está se agradando. Não, ele está usando de misericórdia, porque ali, nessa multidão, você pode ter certeza que tem muitos que apenas sabem de Deus.
mas não conhecem Deus. Mas deveriam estar reunidos para expressar esse conhecimento. 2 Coríntios 1,12 diz, porque a nossa glória é o testemunho da nossa consciência de viver a vida em santidade. Então, cada um deve o quê? O que é santo continua se santificando, o que é justo continua praticando a justiça, e ele falou, e o iníquo continua vivendo a iniquidade, cedo venham. E nós vamos ter que prestar conta, como nós já vimos. Mas nós não vivemos essa vida em santidade com sabedoria intelectiva, de alma, inteligência, entendimento, leitura, gnose. Não, nós não sabemos isso. Embora tenhamos conhecimento, razão, mas nós temos um contexto de fé, muito mais do que simplesmente a intelecção. Então essa vida de santidade tem que ser vivida não com a sabedoria humana, mas com a graça divina, nesse mundo que vivemos e na relação nossa com o próximo e com Deus. 2 Coríntios 5,11, Paulo diz que conhecendo o temor do Senhor, não é o temor a Ele, não, é o temor dEle, o quanto que Ele nos ama, o cuidado dEle, para avisar antecipadamente, para a gente não ter o quê? Condições de imprevisibilidade, como nós já falamos no estudo anterior. Nós já sabemos tudo, Deus fala. Eu aviso os meus queridos do que vai acontecer. Mas o mundo que não quer ouvi-lo, como é que ele pode falar com ele se tem o espírito morto e não ressuscitado em Cristo? Então, diz que ele, tendo o temor do Senhor, ele acaba persuadindo os homens quanto ao conhecimento de Deus e espera que a consciência de quem ouve ele falando possa reconhecer ele também que ele é um enviado de Deus para que ele possa falar as palavras de Deus e que se essa pessoa aceitar pela fé, elas vão ser abençoadas e abençoadoras. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Isto é, ele é a palavra de Deus. E ele também se diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela entra exatamente nessa intersecção, no coração do homem, para revelar exatamente a expressão de quem você é. É ali que você diz, eu não sou, eu estou. Então, Deus é, e nós não podemos dizer, eu sou. Deus, ele falou, eu sou o que sou. Mas nós podemos dizer que você está em. E por isso, estando em, você passa a ser. Mas você não é, porque você não tem a essência da plenitude. Mas recebe ela para ter em Cristo, para ser, para estar em Cristo e para andar em Cristo, com Cristo. Em comunhão com o Pai, Filho, na unção do Espírito Santo. Por isso Jesus, ao falar a palavra semeada, ele faz uma colocação muito interessante. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e escutam. E ele fala, o semeador saiu a semear. Quantos ouviram ele falando? Multidões. Ele usou de misericórdia para essa multidão. Mas a palavra diz que quando ele lança ela, ele fala que uma parte dessa palavra lançada, ela cai na mente. E a mente é a parte da alma. E o que acontece quando ela cai na mente? Ele chama de a beira do caminho. Ele não falou que está no caminho, a beira. E o que é a beira do caminho? É um lugar, o caminho é um lugar onde as pessoas passam, pisam, é uma terra dura. Então a semente não consegue penetrar nesse lugar. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, leem a Bíblia, mas não meditam. Não deixa ser absorvida. Elas comem, mas não têm uma digestão interior. Consequentemente, ele fala que o passarinho vem, o mal, representado aqui no caso do passarinho, e come essa semente à beira do caminho. Então, tudo que você coloca na tua mente, com relação à palavra de Deus, você pode conhecer toda a palavra de Deus. Jó conhecia, sabia, como nós vimos, a respeito do Salvador, do Redentor, que tinha um advogado. Ele sabia tudo isso, mas ele não conhecia Deus. Então, até o diabo
sabe de Deus, porque ele vê o poder de Deus. Uma formiga sabe do poder de Deus. Uma galinha sabe do poder de Deus. Um cachorro sabe do poder de Deus. Mas ele não tem o que? A expressão de responsabilidade para responder essa condição de Deus, porque o homem foi o único que recebeu o sopro de Deus. Então, nós temos que entender a consciência. Caiu, voltou novamente, vamos continuar. Então, Jesus, quando falou a respeito de cair à beira do caminho, ele falou que o mal leva embora essa palavra semeada. São as que ouvem, leem, mas não meditam a palavra. A semeada na emoção, então são pessoas que recebem a palavra, porque elas sentem alegria de saber que Deus abençoa, que Deus salva, que Deus cura, que Deus ajuda, que Deus protege. Ela fala, é isso que eu quero. Elas vão procurar Deus por causa disso, mas não para ter íntima comunhão com Ele, não para conhecê-lo. Então ele falou que é uma palavra que as pessoas recebem com alegria. Nasce até um pouquinho a planta do reino. E aí o que acontece? Mas como tem pouca terra, não tem raiz em si mesmo, perece. O semeado na vontade é outra parte da alma. Quantos que querem ser, ter, possuir, e quando ouvem o poder de Deus, fica encantado. Recebe essa palavra. Nasce essa palavra, ela cresce, produz fruto até, mas esse fruto não perdura muito tempo, porque a vontade que acontece no coração desse homem, junto com a vontade do mundo, também sufoca a palavra. Por isso que fala que o coração do homem é enganoso com relação à sua alma. Porque na consciência ficou faltando essa interligação com Deus para fazer uma correção da sua alma. Mas a palavra de Deus que cai na boa terra é a consciência. Aí frutifica. 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Aí você vai percebendo que essa palavra, agora quando cai na boa terra, que é a consciência, está dizendo que está se abrindo para o contexto espiritual. E quanto mais você vai buscar espiritualmente, ela vai crescendo. E você vai fazendo com que essa sementeira dessa fé que você tem possa alcançar outras pessoas a terem a fé. Então a boa terra é a consciência da própria pessoa que tem uma consciência também para com Deus. 1 Pedro 2,19. E muitas vezes sofre por causa dessa condição, como nós já vimos lá em 1 Pedro. O coração, portador de uma boa, de uma pura e de uma limpa consciência pessoal e também de uma consciência para com Deus, tem paz. E alegria, veja assim, alegria no Senhor. Essa é a nossa alegria, de estar em comunhão com Deus, no Senhor. Mas quando a gente entra nesse contexto da alegria de estar em Senhor, também Deus se alegra e proporciona para nós força. Porque Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É quando a gente se esforça para perseverar e fazer o bem, mesmo recebendo o mal. O bem a todos, tendo paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu não tiver essa condição, ninguém poderá ver através da minha vida a expressão de Deus. Então a vida não é avaliada pelo que está dando certo ou errado, como aconteceu com Jó. Muitos avaliam assim, causa e efeito. Não tem isso. Deus, ele prevê todas as coisas porque ele já conhece, ele é eterno. Não há imprevisibilidade para Deus. Ele já sabia até que o homem ia cair, que o Lúcifer ia cair. Ele já sabia tudo isso, por isso ele preparou o Salvador. E por isso ele continua amando a humanidade, dando condição de todos reconciliarem, mas muitos não querem. E por quê? Porque começam a avaliar a vida a partir de como pensam, de como sentem, de qual é a sua vontade, de como querem agir. Mas se você está no caminho que é Cristo, e na verdade revelada em Cristo, em santificação, uma natureza santa, e tendo o sentido da sua vida em comunhão com Deus, você entende que Jesus Cristo trouxe a salvação para você viver plenamente a sua vida
e não veio para atender às suas expectativas humanas de vida. E muitos acham que a salvação é Deus resolver as suas quirelas vivenciais existenciais. Então, ser útil, você cumpre uma obrigação legal, mandada por Deus. Mas estando e andando com Cristo, em comunhão com Deus, não são do Espírito Santo, você se torna digno para fazer um trabalho como um sacerdote, em amor, com justiça. Para alguns, a salvação vem com a experiência de poder, como eu tenho falado. Mas o que é interessante, não tem eles uma consciência de autoridade, pela transformação do entendimento do seu coração. Então, entre o espírito do homem, falar com a alma do homem, há um contexto de consciência para com Deus. E como você pensa essa interligação, essa relação que ocorre, ela é um fluxo contínuo, que não para, é constante. Então vejam, alguém ouve falar que Deus é longânimo, isto é, paciente, demora para fazer a cobrança, demora para julgar, demora para fazer com que as coisas aconteçam quando não é segundo a sua vontade. Longânimo. Aí muitos começam a pensar, se ele é longânimo, então Deus é um pouco demorado. Ele não faz a hora que eu quero, como que eu quero. E a gente vai percebendo que Deus às vezes avisa e demora muito tempo para acontecer o que ele falou como uma promessa. Abraão demorou 20 anos para ter um filho. Daniel profetizou para Nabucodonosor, demorou 1 ano para acontecer o que ele profetizou, quando ele teve aquele sonho, Nabucodonosor, de uma árvore que foi cortada. Ele explicou qual seria a condição. E aqui aconteceu com Nabucodonosor. Depois de 1 ano, ele se gloriou, dizendo, olha a Babilônia que eu fiz. Naquela hora, ele se tornou como se fosse um animal. E ficou durante um certo tempo como havia profetizado o profeta. E assim a gente vai percebendo que Deus vai avisando. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou. Ele falou, você acha que eu não vou avisar o Abraão? Ele avisou. Abraão até começou a interceder, conversou com Deus. E se tiver 10 lá, se for matar todos? Ele falou, não. Então ele foi descendo. Mas ele não chegou no que era 5. E nem tinha 5, só tinha 4, porque uma pessoa ainda ficou para trás. Então, essa forma de pensar é alguma coisa muito problemática na nossa vida, porque Deus se revela, mas a gente acaba deixando a revelação dele, achando que ele é tardio em cumprir, está demorando para voltar, e aí acaba fazendo o quê? Pensamentos vãos, sofismáticos, fakes, que a gente fala hoje muito nisso, né? E que faz com que a consciência agora passa a ser o próprio carrasco daquele que assim pensa. Então a gente vai percebendo agora que o homem acaba pensando de forma errada, sentindo de forma errada e vai acabar agindo de forma errada, se autocondenando. Em Mateus 25, vou pegar só uma passagem por causa do tempo, já estou encerrando. O versículo 24 e 30 diz que Deus deu talento. Uns trabalharam o talento, mas teve um que ganhou um talento. Deus não deixou ninguém sem talento. E aquele um que teve um talento, sabe o que ele fez com o talento? Ele enrolou num lenço e enterrou na terra. E quando voltou para Deus, ele falou, olha, aqui está aquele que o Senhor me deu, o talento que o Senhor me deu está aqui. Ele falou, por que você não deu para ser trabalhado? Pelo menos por aqueles que podiam trabalhar isso. Ah, mas eu pensei que o Senhor era um cara que ia colher onde a gente não planta. O Senhor é um cara meio injusto. O Senhor não deve fazer alguma coisa assim. Como que a criatura pode falar para o Criador desse modo? Aí o Senhor responde para ele. É assim que você pensa? Eu falei, então assim seja tratado. Amarra-o de pé e mão, lança fora. Porque assim é que ele vive a sua vida. De que jeito? Pensando. Não tendo uma consciência para com Deus, nem sofrendo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, para expressar esse Deus através da sua vida. Achando que Deus está impedindo que alguma coisa afete a sua vida. E ele quer dar mais vida, mas a pessoa não quer negar a si mesma para receber mais vida. Ela quer manter aquela vida
que ela se encontra afastada de Deus. E, consequentemente, o pensamento que a pessoa tem não vai mudar Deus. Mas Deus vai continuar sendo o que Deus é e vai cumprir a sua justiça, porque, na realidade, quando você pensa de forma errada, não muda Deus. Acaba mudando quem você é. E você perde a sua identidade para com Deus. E agora eu quero encerrar dizendo que lá em Lucas 4, 18 e 19, Lucas 4 com Mateus 4, Jesus foi tentado. E quando ele foi tentado, a gente percebe nitidamente que o mal, ele não vem mexer em outra coisa a não ser na tua identidade. Ele virou na tentação, ele já não começou a falar assim, transforma essas pedras em pães, mostra poder. Ele não começou assim. Ele disse, você não é filho de Deus? Então faça. Aí que começou o processo da tentação. Então ele quer acabar primeiro com a identidade. Ele mexendo na nossa identidade de filhos de Deus, então agora ele mexe com tudo mais. Ele mexe na nossa identidade, ele mexe na nossa natureza que é santa, e a nossa natureza santa sendo afetada, consequentemente, o amor vai desaparecer, porque não há esperança mais. E aí nós passamos a ter essa condição de um afastamento de Deus. Porque não fluiu, não passou o fluxo por causa de uma falta de consciência para com Deus. Então, Jesus, em Lucas 4, 18 e 19, afirma que, estando ele cheio do Espírito Santo, lendo as Escrituras lá em Isaías 61, ele faz a afirmação dizendo assim, que o Espírito Santo veio sobre ele para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. As boas novas são para os pobres de espírito e não para os homens que têm um espírito pobre. Homem que tem espírito pobre não quer nada com Deus, não quer nem andar no caminho. É aquele que está fora do caminho ou está à beira do caminho. O que é estar à beira do caminho? É simplesmente trabalhar, como eu falei, com o pensamento, com as emoções, com a sua vontade própria, sem entender a consciência de precisar dessa comunhão com Deus. Depois ele fala, libertar os cativos das suas prisões. Aí eu pergunto, você estava cativo aonde? Fala para mim, irmão. No mundo você estava cativo? Não, você estava vivendo com uma porta bem larga, espaçosa. Aí Jesus vem e traz alguma coisa que é interessante. Então, onde você estava cativo? Fala para mim, onde você estava preso nesse mundo? Preso nos seus pensamentos, querido, na sua ignorância, pela falta do conhecimento de Deus. Então, tem muita gente que sabe de Deus, mas não conhece Deus. Sabe do poder de Deus, mas não conhece Deus por dentro, conhece Deus por fora pelo que Ele faz, mas não por dentro pelo que Ele é. Então, você conhecendo pelo que Ele faz, você quer ser algo como Ele. Consequentemente, você acaba fomentando não só o pecado, mas também fomentando com a religião a iniquidade, de ser alguém de poder, e não de alguém que tem autoridade. Não entendeu o processo. Não há um entendimento, não há uma transformação no coração. Então, ele liberta os cativos das suas prisões mentais, dos seus sofismas, de pensar de uma forma totalmente fora do que ele diz quem ele é. Transforma suas mentes, por isso que Jesus veio falar assim, eu quero que vocês tenham uma transformação, não se tenha a forma do mundo, mas transforme a sua maneira de pensar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que ele chama a transformação da mente de metanoia? Porque é uma transformação na sua maneira do pensar. E como que você faz isso? Tendo uma consciência para com Deus, ouvindo o Espírito seu, que falou com o de Deus, que diz que você é filho de Deus. Sendo um filho de Deus, você tem uma maneira agora própria de viver e expressar o Pai. Aí ele fala, libertou do cativeiro. Aí ele fala, abrir os olhos dos cegos. Todos nós nascemos cegos pelo pecado. Porque quando o Adão pecou, o que aconteceu? Ele houve uma forma de cegar para não ver mais Deus.
Ele começou a olhar para si, para o seu umbigo, para o Deus do seu umbigo, do seu ventre, fez de si o seu próprio Deus e acabou fazendo acontecer o que? As coisas do mundo. Alimentou o coração. Opa, voltou. Tem que dar uma mexidinha em algumas coisas ali. Então, para nós encerrarmos, ele abre os olhos aos cegos para dar entendimento no coração. Então, ele abre a lâmpada dos olhos físicos. Adão via, mas ele cegou os olhos do coração de Adão para não ver mais Deus, para olhar para si. Então ele começou a olhar o mundo e para si. Agora Jesus vem e abre os nossos olhos para ver Deus novamente. Então ele abre os olhos do coração que foram cegados. Para fazer o que agora? Para você voltar a conhecer Deus e ter comunhão com Deus. E liberta os oprimidos do mundo e do mal, que impera, que faz o mal agir, levando você a ser um protagonista do mal e não da vida. Um protagonista da morte. E na realidade, agora Jesus vem para que você viva o ano aceitável do Senhor. Só que Jesus, quando ele falou essa parte de Isaías 61, ele não concluiu. E agora eu quero concluir o que ele diz lá em Isaías 61 sobre a salvação. Ele diz, aqueles que negarem esse contexto do entendimento e a compreensão dessa consciência para com Deus, haverá um juízo final que ele fala lá em Isaías 61. Depois você lê o Isaías 61 e você vai ver que é exatamente o que ele falou aqui, só que ele parou um pouco antes, porque ele falou que ele não veio agora para julgar, ele veio agora para salvar, mas depois ele virá e nós teremos que prestar conta. Aí ele encerra, você não vivendo o ano aceitável que Deus quer, essa vida que ele te proporcionou plena e depois eterna, nós vamos ter que prestar conta, e assim encerra o contexto da salvação que está escrito em Isaías 61. É sobre isso que eu gostaria de falar, sobre essa intersecção onde a palavra de Deus entra, onde que Cristo vem realmente fazer com que aconteça essa unificação para que o fluxo da vida possa passar, permear através de nós e não ficar apenas no contexto do próprio ser. E principalmente, não ficando no ser, não invertendo vontade e emoção antes de pensamento, mas passando o fluxo corretamente, oxigenando no espírito com uma consciência para com Deus. E assim você vai ter uma vida plena, agora, e eterna depois. É isso que eu gostaria de compartilhar sobre consciência, embora eu não seja um expert para falar em consciência, mas eu quero dizer como que isso funciona. Espero ter conseguido passar para os irmãos e para as irmãs em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. No início eu li o Salmo 139 e os dois últimos versículos falam, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então é esse caminho, né, que o Michel falou, da palavra que entra na nossa mente, passa pela nossa emoção, vai para a vontade e depois chega na consciência. E aí nós vamos ter uma boa consciência para com Deus. E Deus examina essa nossa consciência, né? Vê se há em mim, né, algum caminho mau e guia-me ao caminho, pelo caminho eterno. Amém. Senhor nosso Deus, Amém. nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Amém. Que essa palavra que chega na nossa mente possa percorrer todo o caminho do nosso coração e chegar na nossa consciência, e que nós venhamos a ter uma consciência boa, pura, para com Deus, que ouve Deus, e que sejamos conectados espiritualmente com Deus. Amém. Que nosso espírito possa
através da nossa consciência, estar conectado, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus, e Deus falando conosco. E assim, nessa conexão, nós teremos uma vida plena, Amém. como o Senhor deseja, como o Senhor criou o homem para ter essa conexão plena com Deus, que Jó descobriu só mais tarde. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a andarmos em comunhão com o Senhor, cada dia da nossa vida, que tenhamos ânimo, força, alegria no Senhor e desejo de nos aproximarmos mais do Senhor. Amém. Abençoa todos que participaram conosco, aqueles que ainda ouvirão mais tarde, abençoa cada Amém. família, cada vida. Nós entregamos a vida de cada um na tua presença. E cada um que tiver um pedido, esteja colocando agora. Ó Deus, ouve, recebe essa pessoa que está enferma, envia a tua cura, Senhor. Essa pessoa que está aflita, que está triste, que está com a alma abatida, ó Deus, envia o teu socorro, o teu entendimento, a tua cura, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos intercessores e orar a cada dia. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse domingo, no decorrer da semana. Ouve cada oração, recebe os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. No próximo domingo, é o segundo domingo do mês, e nós teremos então a Santa Ceia. Se você quiser participar conosco, estaremos aqui para juntos termos esse momento de comunhão. Deus abençoe a todos. Amém.